Oi, pessoal. Começou a nova semana e a gente vai dar continuidade à leitura comentada do Filosofia da Crise do Mário Ferreira dos Santos. A gente já leu 5 capítulos, né? Esse aqui seria o sexto. Mas antes de a gente começar a leitura, eu gostaria de fazer duas correções. Foram dois erros que eu cometi nos últimos vídeos. Infelizmente, eu estou passível a erro, como muitas pessoas desse planeta Terra. E eu gostaria de corrigi-los, peço que vocês me perdoem, mas acabou acontecendo. Eu geralmente faço de tudo para não acontecer, mas como diria meu professor Ricardo, não se pode ter tudo. O primeiro erro deles, seria o erro mais importante, é que em algum momento a gente estava comentando sobre as positividades do pensamento kantiano. O Mário, como vocês já sabem, tem aquele método de recolhimento de positividades. E ele o faz na obra do Kant. E aí, na hora que eu li aquilo, e eu já li aquilo várias vezes, eu usei uma expressão muito exagerada que depois eu acabei me arrependendo, por mais que ela não esteja totalmente equivocada. Diz que o Mário concordava com Kant de que o tempo e espaço era uma forma pura a priori. Na verdade, eu me equivoquei no objeto referência. De fato, ele concordava com Kant, mas não que o tempo e espaço eram formas puras a priori, mas sim que o tempo e espaço não existiam externamente, eram elementos internos do entendimento humano. Tá bom? Mas só tem essa posição, João, que o Kant defendeu. Não tem um outro autor que defenda que essas coisas são representações e que não são formas puras a priori. Não é verdade. Tá? Então, assim, só para deixar claro o erro que eu cometi, eu disse que ele concordava com Kant que era uma forma pura a priori, mas não é que é uma forma pura a priori. Ele concorda com Kant que o tempo e o espaço não existem fora do entendimento humano. Tá? Então não tem espaço aqui na natureza, nem o tempo. Então, são categorias de entendimento. Mas não são formas puras a priori. Nisso o Mário discordava do Kant. Aí a pessoa vem, mas se não são formas puras a priori, elas são o quê? Bom, aí o Mário concorda com o Piaget. Piaget tem grande importância na psicologia do Mário Ferreira dos Santos. Eu já fiz vídeo sobre psicologia, quem já estudou os dois autores percebe a semelhança das duas teorias. O Mário compreende que aqui o Piaget acertou em cheio, né, na psicologia genética, ou seja, você vai construindo a ideia de tempo e espaço ao longo do seu amadurecimento mental, que acontece na infância. Né? O Piaget tinha até um texto sobre isso. Isso não é mais opinião filosófica, viu? Eu não concordo com o Piaget, pau no seu cu. Tá? Isso já é cientificamente comprovado. Não tem que ficar discutindo que a grama verde é verde. Então eu não vou ficar me alongando aqui, justamente por causa disso. Eu só queria corrigir esse erro mesmo. Ele concorda com Kant de que existe um fundamento interior, que o Kant foi muito inteligente de perceber que o tempo e o espaço não eram perceptíveis, eles apenas condições para a experiência possível. Mas quando ele olha entre a possibilidade de ser um inatismo e a possibilidade de ser um constructo, ele fica nas costas do Piaget. Tá? O segundo erro é que eu falei assim que esse capítulo que a gente leu, o sexto capítulo, ele era muito grande. Mas não é. Esse capítulo sexto aqui, ele é muito curto, na verdade. O próximo capítulo, o sétimo, é muito grande. E não só muito grande, ele é absurdamente difícil. Na minha modesta opinião, o capítulo mais difícil do livro. Então, assim, eu ainda não sei como é que eu vou fazer para falar dele. Eu vou pensar, até quarta-feira para pensar. Mas hoje o capítulo é mais curto, beleza? Então eu peço desculpas aí também quem já ficou com medo de falar, pô, segunda-feira ferrou. Não, ainda não. Vai ferrar daqui para frente. Bom, o capítulo 6 chama-se Síntese da Ideia da Crise. E o Mário, eu já vou começar a leitura dele, tá? Aí ele diz assim: há em todo o existir finito o apontar da crise, mas também o apontar ao que a supera. Os gregos tinham dois termos para se referirem a essa dualidade, que especificavam dois vetores. Crises, dois pontos. Diácrises, a separação, e a síncrises, a reunião. Toda ação de separar é uma ação diacrítica, como a de reunir é sincrítica. É fácil compreender que a ação diacrítica tem modalidades, como a tem a sincrítica.
pois ao estabelecer separações, podemos alongar distâncias, abrir diástemas cada vez maiores entre os termos, bem como a reunião pode realizar com maior agregação, maior coerência ou não. É o seguinte. Geral confunde isso aqui. No capítulo seguinte, tá? Geral mesmo, a maioria das pessoas que falam de filosofia da crise confundem isso aqui. No capítulo seguinte, a gente vai falar muito mais sobre diácrise e sobre síncrise. Próximo capítulo, além de aritmologia, ontologia e assim por diante. De modo geral, para hoje, o que você precisa entender? Síncrise e diácrise, eles são elementos opostos. Temos uma dualidade aqui. Uma tensão. Não precisa necessariamente ser uma antinomia, porque elas não fazem parte da fundação do universo. A crise é a separação. A diácrise, você vai entender como uma exacerbação, uma extensividade da separação, ou seja, separar mais. E a síncrise, você vai entender como se fosse uma reunião excessiva, uma tentativa forçada de unir o que não dá para estar sendo unido, e que vai gerar uma separação vindoura, ou seja, gerar mais problemas. De onde que vem a síncrise e a diácrise? A gente vai estudar quarta-feira. Mas, em adianto, elas não têm fundamentação ontológica igual a crise propriamente dita. Elas são tentativas humanas de resolver a crise, mas que só pioram as coisas. João, mas não tem como fazer uma analogia de talvez algum elemento químico começar a se separar demais? Tem como, dá para achar uma coisa ou outra. Tá? Mas especificamente, o trabalho que nós fazemos é da crise enquanto uma dialética do entendimento. A dialética do entendimento, quando mal regrada, gera diácrise e síncrise. Aí, quando bem regrada, aí gera uma transcendência, que daí se supera a crise. Isso aqui são tentativas epistemológicas ou tentativas psicológicas, para não deixar a coisa muito erudita, que afetam o ser humano e que tem como pretensão de validade a resolução de um problema crisiológico, mas que malogra, não consegue. João, eu preciso de exemplos. Pois não. Pensa no seguinte. Duas pessoas estão brigadas. Pode ser amigos, não tem problema. O que a diácrise faria? O jeito é você se afastar completamente dessa pessoa. Quer dizer, você separa a crise. Tá entendendo? Você termina a amizade e cada um vai para um canto. Tá? Não estou dizendo que a diácrise é boa ou ruim, isso não tem nada a ver. Eu estou dizendo o que acontece. Se ela é boa ou ruim, a gente estuda mais pra frente. Então você separa. Tá certo? Mas eu acho necessário, porque não vai dar certo. Enfim, não tem como ficar junto. Então separa. O que seria a síncrise? Viria um outro retardado, fala assim, não, vocês precisam fazer as pazes. E coloca os dois brigados dentro de uma sala. O que vai acontecer? Eles vão sair no soco. Quer dizer, você forçou uma união, quando na verdade você teria que realizar uma transcendência. Mas como é que transcende isso? Eu não faço a menor ideia. Por isso que geralmente as pessoas optam por diácrise ou optam por síncrise. E isso são elementos imprescindíveis da condição miserável humana. João, mas tem vezes que dá certo? Tem. Se você fazer uma diácrise com o estuprador, muito provavelmente ele não vai te estuprar. Tá certo? Então assim, depende muito. Então eu não quero entrar no mérito valorativo se é bom ou ruim. Eu só quero explicar isso aí. Muita gente confunde. Tem gente que faz uma ontologia da diácrise, entendeu? Que chama isso de gnoseologia. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Os termos são esses. Memoriza isso. E aí na quarta-feira a gente aprofunda. Bom. Aí ele fala aqui um negócio também interessante. A ação diacrítica e a sincrítica tem modalidades. João, o que seria a modalidade dessas ações? Mote. Uma diácrise entre pessoas, uma diácrise entre uma pessoa e uma residência, entre um governo e outro. Percebe que são circunstâncias diferentes? Isso são modalidades. Tá? Para síncrise é a mesma coisa.
Ó, aí continua. Vemos assim que na diácrise pode haver maior extensidade na separação. Foi o que eu falei. A diácrise é predominantemente extensista, ou extensiva, enquanto a síncrise é intensiva. Por quê? Porque ela concentra aqueles pontos que estavam separados. Só que pela intensidade da concentração, vira uma concentração forçada, que dá atrito. Porque você tem resistência dos objetos para ter esse ponto de união. Então, quanto mais você força, mais você machuca. Você tá entendendo? Mais ou menos assim. A diácrise não é apenas a inversão da síncrise, ou vice-versa, porque ambas surgem caracteres que se distinguem. Falei, ela tem muito a ver com tensão. Na síncrise, há um grau de intensidade, como há um grau de coerência, mais ou menos. O que é reunido pode formar uma totalidade mais homogênea, como uma coerência, uma coesão maior ou menor. E entre os elementos reunidos, pode haver um nexo mais amplo ou menos amplo, pois o que se reúne pode ser apenas um amontoado, um agregado de elementos díspares, entre si apenas relacionados por uma ação sincrítica, como pode haver entre eles uma afinidade, ou um nexo de causalidade, ou de razão, que os torne intrinsecamente mais próximos uns dos outros. Eu posso simplesmente pegar duas pessoas que não se conhecem e jogar dentro de uma sala. E durante a conversa eles descobrem que um é palestino e o outro é israelense, então eles saem no soco. Ou posso pegar pessoas que já se conhecem, que estão brigadas, e colocar dentro de uma sala. Aí o soco sai mais cedo. Isso é a afinidade e a coerência que o Mário está falando. Do jeito esdrúxulo, mas não deixa de estar errado. No primeiro caso, a síncrise é apenas um grau menor da diácrise, mas no segundo ela revela caracteres próprios que distinguem especificamente a primeira. Ah, João, aqui o Mário está falando que a síncrise vira um grau menor da diácrise. Por quê? O caso do israelense e do palestino. Você subalterna a síncrise a uma separação. Mas no outro, ela é tão específica que você não consegue confundir síncrise com diácrise. Eu sei que é chato entender isso, mas você vai ter que reassistir o vídeo e ler o capítulo várias vezes. Eu fiz isso 5, 6, 7 vezes quando eu estava lendo esse livro e deu certo. Então, de primeira, assim, quem entender de primeira é muito gênio. Mas enfim. Filosoficamente, são antinômicas as positividades, nomos igual a lei, vetorialmente diferentes, opostas, anti. Ou seja, positividades que se opõem seriam antinomias, segundo as definições do Mário. Há nas antinomias o antagonismo de razão, porque uma antinomia é, para outra, não só o vetor diferente, como especificamente é diferente. Assim, a qualidade e a quantidade são opostos antinômicos, porque uma e outra têm lei diferente, são especificamente diferentes. Portanto, a redução de uma a outra, como realizou o mecanicismo, reduzindo a qualidade e a quantidade, é falsa. Ademais, as antinomias são positividades que se opõem, e não meras contradições. Na contradição, um termo afirmado recusa a validez de realidade a outro. Na antinomia, a afirmativa de um não recusa a validez da existência de outro, como a afirmativa de qualidade não implica no desaparecimento da quantidade ou a sua simples negação. Ao se afirmar que uma coisa é branca ou não é branca, se uma afirmativa é verdadeira, a outra é necessariamente falsa. Ambas não podem ser verdadeiras, nem falsas. Na antinomia, ambas oposições são verdadeiras, porque não há uma sem a outra. Assim, a intensidade implica a extensidade no campo físico. Neste, onde há seres extensivos, há intensidade também, e vice-versa. Salvo se empregarmos tais termos em outras regiões da realidade, o que exigiria outras providências. Se a diácrise e a síncrise são antinômicas, a presença de uma implica a presença de outra, onde há diácrise, a síncrise, onde há síncrise, a diácrise. Mas assim como a extensidade pode estender-se mais, isto é, pode aumentar o diástema, a distância extensa entre as coisas que se separam, e podemos aqui empregar o termo também quanto às ideias, também na síncrise há grau intensivo, podendo ela ser mais coerente ou menos coerente. Ó, aqui, por favor, não confunda. De fato, a diácrise e a síncrise, elas podem funcionar como um processo antinômico. Tá bom? Porque elas acabam virando modais da crise. Tá? Tipologias da crise. Quando elas se conjuntam em exercício, ou seja, quando eu dou atividade para elas, eu realizo uma diácrise ou uma síncrise,
Eu estou apenas fazendo uma tensão. Tá bom? Não tem uma ontologia das modalidades. Porque modal é acidente do acidente. Então você só estudaria uma espécie de metafísica modal da crise, que seria a síncrise e a diácrise. São seus processos ônticos de realização. E também tem os processos antropológicos, que o ser humano tem uma tendência muito grande a intensificar a crise por meio de modos de intensificação. Seria a síncrise e a diácrise. Então, por gentileza, quando vocês forem falar que a síncrise e a diácrise fazem parte do dualismo antinômico, se vocês quiserem falar, eu costumo não falar isso. Eu raramente falo isso, porque o pessoal confunde. Mas se for falar, se não tiver jeito mesmo, fala que essas duas fazem parte do dualismo antinômico por uma via de modalidade. Porque ela agrava um componente, que seria a lei do 7. Tá beleza? Que daí já tem uma matese, certo? Porque é uma lei matética. Essas modalidades, elas podem ser antinômicas na sua infraestrutura, mas elas não têm uma fundamentação ontológica tal como as leis matéticas. Então, por gentileza, e aí tendo mais a ver com tensão. Então, por gentileza, quando forem falar de antinomia na síncrise e na diácrise, tenham em mente o termo modo, para não dar merda. Neste caso, pode-se dizer, quando atualizamos a diácrise, virtualizamos a síncrise e vice-versa. Exatamente, a gente escolhe uma e a outra fica mais abaixo. Portanto, aqueles que apenas veem a diácrise ou apenas que veem a síncrise têm uma visão abstratista da realidade, porque todos os seres finitos se separam, mas estão unidos, embora os seres conscientes ponham maior agudeza atencional à diácrise, ou menor, ou quase nula à síncrise. Pela ação humana, é fácil compreender que se pode aumentar a nossa consciência da diácrise, aumentando a ação do nosso espírito por uma atividade diacrítica, como se pode valorizar a síncrise, julgando-a predominantemente ou única. Também coisa que a gente já falou, né? A gente tem que sempre analisar a coisa pela fundamentação concreta, que é analisar tudo, e não a parte específica. São essas diversas modalidades que passarão a ser tema de nossas próximas análises, desde que bem compreendamos o sentido de uma como de outra ação, que tem um papel muito maior do que frequentemente se julga, não só na nossa apreciação dos fatos, como também na escolha de nossas atitudes, né, que eu acabei de dizer. E pode-se até dizer que há épocas em que há maior propensão à diácrise e outras para a síncrise. Os períodos de crise são frequentemente considerados aqueles que a diácrise aumenta, como é o nosso, em que a diástema em todos os setores processa-se agudamente, a tal ponto que alguns só encontram no emprego da força a solução capaz de realizar a síncrise no campo social-político. Geralmente quem faz isso é o Estado, tá? Estamos vivendo uma hora em que a síncrise é imposta pela violência, modalidade falsa daquela, aparente negação da diácrise, uma falsificação da realidade, cujas consequências são destrutivas. Somos, estamos e vivemos a crise, num de seus aspectos mais diacríticos. Não sabemos como evitá-la, ou pelo menos, muitos não sabem como evitá-la. A solução pela força é a pior, é aquela que acarreta as mais trágicas consequências. Tornamos assim cada vez mais nítido o conceito da crise. Pouco a pouco, preparamos o terreno para ulteriores análises de ricas consequências. Se a crise é uma categoria dos seres finitos, deve ser considerada em seu duplo aspecto dialético, de diácrise e de síncrise. Mas se há uma diferença específica que se distingua, é necessário precisá-la para que encontremos, por sua vez, onde elas se fundam e por que e como se dão no ser, que é absolutamente unidade. Unidade de simplicidade. Antes de prosseguirmos, queremos alertar quem nos lê de que a palavra síncrise surge do termo sincretismo, que não se deve confundir com sincretismo, como acontece frequentemente. Não há dúvida que o ismo nos surge uma força viciosa, cujo vício, veremos, é diacrítico, e por essa razão, as tentativas sincretistas não foram totalmente felizes em seu intento. Também não se deve confundir a sincreção, que tem certa sinonímia com o termo concreção. Com este, pois há uma diferença importante. O primeiro é formado por sincresis, e é segundo de cum e crescior, cresce com. Na concreção, há a tomada da presencialidade de tudo quanto cresce com o fato, como a árvore é considerada apenas abstratamente se separarmos de tudo quanto cresce com ela, ou que com ela se coordena, coopera, como a terra, a água e o ar.
Já sincrítico e sincreção refere-se à união de elementos criticamente dispostos. Na concreção, há uma síncrese de elementos dialeticamente separados, mas que cooperam para a formação de um todo especificamente diferente. O espírito, pela abstração, pode aumentar o diástema e realizar a diácrise. Assim, considerar o ser humano separadamente sua realidade histórico-social é tomada de a posição diacrítica. A compreensão dialética que o concreciona com o restante, que é imprescindível para que ele se dê, já é uma tomada de posição mais que sincrítica, é concreta. A síncrese, quando realizamos a captação do que reúne. A diácrise, quando realizamos a separação. E na diácrise, pode haver um agravamento do diástema, que faz surgir o abismo, como no pensamento abissal, que já é mórbido e também falso. É o seguinte. Diácrise é quando existe essa separação excessiva, do ponto de vista modal. Do ponto de vista psicológico, acional, é quando o sujeito, para tentar destruir antinomias, separa os objetos. Eu vou trabalhar sempre nesse duplo conceito. Do conceito não sei como é que fala. Sei lá, do conceito de modalidade e no conceito antropológico ou psicossocial. Eu vou trabalhar sempre nessas duas variantes, que são as variantes que ele apresenta. Ah, João, será que tem mais? Eu não sei. Eu sei que ele apresenta essas duas. A diácrise, do ponto de vista de modalógico, sei lá, ela é essa extensificação da crise. Do ponto de vista psicológico, é quando o sujeito tenta destruir uma crise agravando. Síncrese, veja bem, síncrese, do ponto de vista modal, é uma reunião, mas que implica uma separação. Por isso que é uma união, dialeticamente considerada. Do ponto de vista antropológico, é quando o sujeito tenta resolver uma crise aceitando as antinomias, mas dizendo que elas não têm papel nenhum na relação do objeto. Ou seja, você pega dois objetos que estão em antinomia e se diz assim, essas antinomias existem, mas não é porque elas existem que os objetos não podem ficar unidos. É isso. E sincrese, daí vem sincretismo, é quando ontologicamente, modalogicamente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A sincrese, o sincretismo, ele é genuinamente psicológico, que é quando o sujeito une os objetos, negando as antinomias. É o cara que diz, por exemplo, que Jesus, Buda e Maomé é a mesma coisa. Tá? Por favor, não confunda os termos e nem o mote deles. Senão é impossível estudar esse assunto quarta-feira. Queremos, por hora, apenas nos referir às atividades do espírito humano, que, entre a diácrise e a síncrese, permanece sempre na crise, da qual deseja se salvar. O desespero surge quando julga impossível a salvação. Não se deve também confundir a ação sincrítica com a sincrética. Poder-se-ia falar no sincretismo, que não se deve confundir com o sincretismo. A primeira é formada por sim e crisis, e a segunda por sim e cretos. Sincretismo costuma-se definir a união de dois inimigos para combater um terceiro. Pode-se falar também em filosofias sincréticas e sincríticas, as quais veremos mais adiante, depois de havermos esclarecido alguns pontos imprescindíveis para a boa inteligência de tais termos. E também o ecletismo, muitas vezes empregado como sinônimo daqueles. Nós consideramos os ismos quase sempre como sinais de formas viciosas. Há ismos que não são, é verdade, mas impõe-se o máximo cuidado na sua apreciação, porque quase sempre se refere a uma tomada de posição diacrítica, que agrava o diástema e tende para o abismo, como ainda veremos. Tá? Então esse é o fim do capítulo 6, beleza? Então quarta-feira eu retorno aqui e a gente conversa sobre o capítulo 7, que daí já é um capítulo um pouco mais chato.